E eu espero que tenha sido muito boa para todas as pessoas que estão aqui esta apresentação. Para mim foi fantástico. E eu vou já convidar para se juntar a mim António Vaz Carneiro. Olá, bem-vindo. António Vaz Carneiro é o atual diretor da Cochrane Portugal e é... da Cochrane Portugal. Para facilitar a tradução. E do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência. É médico, é doutorado, é também fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, é diretor do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, é diretor do Instituto de Saúde Ambiental e autor de mais de 400 artigos, capítulos de livros e comunicações científicas. Vai falar-nos sobre onde está a informação de qualidade para as grávidas e temos muito gosto em tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Funciona. Muito obrigado. Se precisa dar uma coisa, estou. Muito obrigado. Ok. Bom dia a todos e a todas. Hoje em dia, politicamente correto tem que ser assim. Eu, aliás, aqui deveria começar. Bom dia a todas. E os raros homens que estão nesta audiência, é como na minha faculdade. 8 de cada 10 alunos são alunas. Portanto, muito bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui. Vou já fazer aqui um chamado... Para já não tenho conflitos de interesse nenhuns para fazer esta conferência. Sou médico, não sou obstetra. Nem nunca serei. Poderia dizer porquê, mas não vale a pena. E venho aqui numa perspectiva de discutir convosco um assunto que é um assunto que, em bom rigor, se aplica transversalmente a toda a saúde, que é onde é que nós temos informação de boa qualidade. As análises da utilização de informação de alta qualidade ou de informação que ocorre em saúde a nível mundial dizem-nos que as jovens grávidas são a camada da sociedade que mais informação procura na internet. Estão perfeitamente definidos como sendo as pessoas que mais informação procuram na internet. Isto é uma tragédia. E é uma tragédia porque 99,9999% do que está na internet é fraudulento, é mentiroso, é rigoroso, é comercial e não vale para nada. Pelo que temos aqui um problemita. Nós temos em medicina sempre uns problemitas. Não é? Este é um problemita. Isto é, onde é que as jovens grávidas, as médias grávidas e as velhas grávidas vão obter a informação que tanto necessitam. Até porque o interesse aqui não é apenas a saúde delas, o que só por si já justificaria, naturalmente, essa procura, mas também por causa do filho ou filha. Ok? Gostava também de vos explicar a minha perspectiva em relação à informação em medicina. Eu dirijo um centro de estudos de medicina baseada na evidência, que tem cerca de 20 anos, e aquilo que nós fazemos neste centro, se me perguntarem o que é que eu faço neste centro, entre as outras coisas todas que faço na faculdade, direi no meu centro, produz conhecimento. Reparem, não estou a dizer que produz informação, produz conhecimento. E aquilo que nós fazemos é fazer uma gestão, análise, identificação, avaliação crítica dos estudos, das bases de dados do mundo inteiro, para responder, com base científica, a questões que nos coloquem. Pelo que a metodologia que utilizamos é a metodologia estritamente científica. Não temos opiniões, eu tenho opiniões, mas o que eu vos vou dizer não tem nada a ver com opiniões, não dou as minhas opiniões, não quero que as pessoas saibam a minha opinião, é totalmente indiferente do que é que a sociedade portuguesa pensa sobre mim, mas, como profissional e professor de uma universidade, estou interessado em veicular-vos aquilo que a ciência de boa qualidade mostra. Depois, utilizá-la ou não é um problema vosso, podem utilizá-la ou podem não utilizar. Portanto, o meu papel é tentar, no meio da selva da informação, arranjar a árvore do conhecimento. E, nesse sentido, ou fazemos estudos originais, ou temos uma expertise em fazer o chamado data mining de grandes bases de dados. Por exemplo, da Medline, neste momento já tem 24 milhões de artigos, da Embase tem 22 milhões de artigos e há mais 30 bases de dados. A gente fazer a pesquisa dessas bases de dados todas para tentar responder uma pergunta. Garantindo que a metodologia que utilizamos vai fornecer dados de alta qualidade em estudos desenhados exatamente para responder a essa pergunta. Essa informação nada tem a ver com depois a vossa posição perante o que é que querem fazer. Eu não vou discutir o que é que devem ou querem fazer. Vou apenas dizer que esta informação é uma peça da decisão. E, na minha opinião, deve ser a peça central da decisão. O que é que a ciência nos mostra sobre os problemas obstétricos? E se a ciência for de boa qualidade, como é que eu integro isso no meu processo de decisão? Como é que eu vou decidir baseado também nisso? Então não vou estar a discutir depois as coisas que se passam durante o parto ou não, os problemas que eventualmente tenham com o sistema. E eu espero, acima de tudo, dar-vos uma ideia que hoje em dia já existe um conjunto de plataformas que vos vou mostrar
que seguem os princípios da medicina baseada na evidência. Aliás, os obstetras são os homens especiais, foram eles que criaram a Cochrane. A Cochrane, como sabem, é uma rede internacional com um prestígio singular, já que todos nós somos qualquer coisa como 28 mil pessoas a nível mundial, somos 250 grupos, todos eles trabalhando pro bono, no sentido de produzir revisões sistemáticas sobre múltiplas questões médicas. Já vamos falar o que são revisões sistemáticas. E começou com o obstetra. O Dr. Archie Cochrane. O Dr. Archie Cochrane é um epidemiologista e um obstetra que disse, tem uma frase que diz, é de facto uma vergonha que a classe médica não seja capaz de reduzir, compilar, analisar e sintetizar toda a evidência científica boa sobre aquilo que faz. E foi assim que nasceu inicialmente o movimento da Cochrane, depois baseado no movimento da medicina baseada na evidência, que é a defesa que a ciência deve estar na base das nossas decisões. Não só a ciência, também outros fatores, nomeadamente os desejos dos doentes, como é óbvio, a nossa relação com os doentes, a gestão dos recursos que temos, mas, digamos, a ciência deve ser a base da nossa decisão. Pelo que a ciência acreditarem nisto, 99% do que lê nos jornais e 99% que encontra na internet vale zero. Zero. E aquilo que eu vos vou mostrar hoje são os dados, digamos assim, em bruto, para poderem aceder a eles e tentar compreendê-los. Não há nenhuma razão para que uma grávida não sendo da área da saúde não compreenda um estudo clínico. E, portanto, aquilo que eu vos vou dar são apenas fontes para, a partir de agora, terem a noção de onde é que podem procurar e esquecer todas as outras. Nomeadamente, esses cancros totais e completos são as redes sociais, onde o número de disparates, baboseiras, barbaridades que são ditas, eu não tenho nenhuma rede social, mas gosto de ir lá ver de vez em quando, e a razão foi que uma vez, já há uns anos, fui a uma rede social, disseram, estão a dizer uma coisa sobre ti. E eu pensei, deixa lá quem é que está a dizer mal. Não, estavam a dizer bem, imaginem. E eu fiz uma coisa errada. Li o comentário, que eu era um tipo fantástico, tinha dado uma intervenção, e depois passei para baixo. E o que eu li em baixo, que eu estava maneira horrorizado, que nesse mesmo dia decidi nunca ter nenhuma rede social. E até hoje mantenho-me, portanto, como info-excluído, e até, a não ser que alguém me obrigue, eu jamais terei redes sociais, que acho que são invenções patéticas, mas isso é outra história. Isso é outra. No que nos interessa aqui, é, em primeiro lugar, que tipos de questões clínicas é que se colocam para uma grávida, depois, características da evidência clínica relevante, quais são os sistemas de apoio à decisão que eu vos venho demonstrar que têm a informação de alta qualidade e, em princípio, qual é que será o futuro de tudo isto. Bom, quais são os contextos em que é preciso uma informação científica? Em primeiro lugar, a assistência. Ou seja, no momento em que as pessoas, durante a sua gravidez e no parto, que tipo de evidência científica é que precisam naquele momento. Portanto, a parte clínica toda, o apoio clínico todo, antes, durante e depois do parto. Em segundo lugar, o entender a atuação dos conhecimentos dos profissionais de saúde, mas também dos doentes. Os profissionais de saúde, toda a gente está envolvida neste processo clínico. Depois, ensino e investigação clínica. E hoje não vamos falar nenhum destes, porque não se justifica hoje lá. Vamos só falar basicamente aqui alguma coisa desta assistência clínica. Ou seja, que é que, numa pergunta que tenham, como é que podem respondê-la? As áreas de perguntas sobre quem está grávida são praticamente infinitas. Eu pus apenas aqui algumas. Tratamento, diagnóstico, causalidade, ok? Há bastantes mais. Mas estas são aquelas que habitualmente as parturientes querem saber, as doentes querem saber. Como é que façam estas áreas? E, de facto, quando comparamos as perguntas, as coisas começam a ficar interessantes. Quando nós olhamos para a pergunta do noviço, do estudante de medicina do 6º ano, a pergunta que ele tem habitualmente e que está desconhecida é uma coisa tão simples como quais são as complicações da diabetes. E a maneira como isto se responde é levantar o rabo da cadeira, ir buscar o livro de medicina, abrir no capítulo Diabetes e tem lá um quadrinho que são as complicações todas. Está o problema resolvido. Ou através de um computador. A pergunta do expert é completamente diferente. Eu trouxe aqui uma pergunta cardiológica, que é: em doentes com fibrilação auricular não reumática, deve-se anticoagular ou antiagregar na prevenção do acidente vascular cerebral? Esta pergunta não está no livro de texto. É uma pergunta sofisticada, complexa, que necessita toda uma outra informação diferente para poder ser respondida cabalmente. Porque mesmo as perguntas em obstetrícia e ginecologia têm diversos graus de complexidade e são, portanto, potencialmente respondíveis com fontes diferentes. E, portanto, para as perguntas complexas, será um ato de pouca inteligência pretender que há soluções simples e que há respostas simples. E que aquilo que dá aqui já algumas ideias básicas, aquilo que a ciência nos dá são dados relativamente exatos sobre experiências e estudos. A realidade, ou seja, dão-nos dados relativamente preto e branco. A experiência clínica são matizes cinzento.
Basta pensar o que é um resultado clinicamente significativo. Vamos supor que eu tenho uma grávida com hipertensão arterial. E tenho 3 ensaios clínicos comparando dois medicamentos um contra o outro em hipertensão arterial. E verifico que um deles baixa a tensão arterial sistólica de 14 milímetros de mercúrio, que é mais ou menos a média entre 13 e 15. Okay? Chamam este medicamento eficaz. Direi, isto é um medicamento eficaz. Então, e se for 11 milímetros, já não é eficaz? Estão a ver que a interpretação de dados objetivos de experimentação científica é sempre subjetivo. Os resultados podem ser objetivos, mas a translação do conhecimento para a prática decisional é subjetiva. Pelo que uma mulher pode entender que deve tomar isto porque entende que isto é um efeito clinicamente significativo, outro ao lado pode entender que não. E ambas têm razão. A análise é subjetiva. Os dados são objetivos, mas a análise é subjetiva. O que nos interessa aqui é o estudo está bem feito, clinicamente, metodologicamente, cientificamente é bem feito. Se for bem feito, nós devemos integrá-lo na nossa decisão de avançar, ok? Isto porque é que é assim? Porque nós temos uns problemas muito graves em relação a todo este problema da investigação. Quando nós pensamos nos investigadores que produzem os dados que nós vamos querer utilizar, a evidência científica, para depois decidir, e pensamos na rotina do dia-a-dia, sabem quanto tempo é que demora desde que os investigadores são capazes de produzir evidência clínica de boa qualidade, que demonstra uma balança de benefício-risco positivo e, portanto, devem ser utilizados em toda a gente, a não ser que haja uma característica qualquer da mulher que não possa utilizar, e que, portanto, deve ser um tratamento de rotina entre estes senhores e estes senhores, dura em média 17 anos. Mas durante 17 anos, o conhecimento gerado cá em cima, neste rio, não é aplicado. Há, aliás, projetos europeus que tentam reduzir isso para 13 anos. Há múltiplas razões para isso. Uma das quais, hoje em dia, relativamente nova, é o grau de charlatanismo que existe nas redes sociais, na internet, que claramente tolda a capacidade que as pessoas têm de perceber o que é boa informação. E não podemos, bem entendido, depois isto combinado com um politicamente correto, em que é tudo igual. A medicina ayurvédica é igual à medicina tradicional chinesa, por sua vez é igual à medicina clássica. Portanto, como até hoje nunca vi ninguém tratar um cancro da mama com copos de água da homeopatia, gostava que me dissessem se aquilo funciona. E reparem, ao contrário que possa parecer, nós estamos a ficar muito informados, não, estamos a ficar cada vez mais estúpidos. Porque a informação que nos está a ser dada é cada vez pior. Pelo que antes, quando era relativamente fácil encontrar a informação, hoje é uma desgraça completa. Juntando isso ao facto que há um movimento anticientífico que diz que a ciência é mais uma das maneiras que temos de produzir informação, há outras iguais. Então, para as grávidas, temos problemitas. Em quem é que vão acreditar? Em mim, que vos trago 15 ensaios clínicos de alta qualidade para suportar a vossa decisão, ou ali ao curioso da esquina, que abriu um consultório de terapia tradicional chinesa, aprovada por unanimidade para a Assembleia da República e publicada por 2 ministros cuja formação científica está acima de qualquer dúvida. Eu conheço ambos. São 2 pessoas académicas de grande reputação, que acabaram de aprovar uma fraude. Isso vai ter como consequências abrirem múltiplos consultórios de medicina tradicional chinesa, que vão ter com as grávidas e dizem assim, eu tenho calma maneira em que isto vai ter que correr tudo muito bem. Mais uns problemitas. E, portanto, o que vão ter que decidir rapidamente é em quem é que acreditam, não é? Ok. E quando olhamos para a base da evidência científica, o que é que nós vemos? Vemos que na base estão os estudos originais, por exemplo, comparando técnicas de parto. Estes são os estudos originais que existem na Medline, na Embase, em todas essas gigantescas bases de dados. Conforme nos vamos subindo na hierarquia da integração e da complexização destes dados, vai subindo também a usabilidade desta informação. Esta informação não é utilizável no contexto dos cuidados. É impossível, no momento em que estou ao pé de uma doente, lançar mão destes estudos. Eu preciso de qualquer coisa integrada, este é o caso da Cochrane, por exemplo, de sínteses, ok? Qualquer coisa integrada para que me dê um apoio à minha decisão, que entre em linha de conta com a ciência toda de base, de uma maneira fluida e inteligente, para que eu possa utilizar aquilo nos momentos em que estou ao pé de uma doente. Ok? E, portanto, quando eu tenho coisas aqui ou coisas ali, eu lanço mão destas coisas para a decisão e não destas. Pese embora estas estarem estritamente baseadas nos chamados estudos de base. É claro que isto é mais complicado que possa parecer, porque cada um destes
destas categorias, sistemas, sumários, sinopses, síntese e estudos, têm a sua grau de processamento da evidência e depois tem a sua facilidade de utilização. É óbvio que estes cá em baixo é impossível estar a utilizar. No meio de um parto com uma complicação, eu não posso sair ao pé do parto para ir à biblioteca fazer uma revisão à literatura, certo? Porque não convém. Okay? Pronto. Então precisa ter qualquer coisa que naquele momento me ajude a decidir bem. E, portanto, subindo os estudos para os sistemas, vai aumentando a facilidade de utilização, mas eles são muito menores do que os estudos. E hoje o grande desafio é apresentar-vos isto de uma maneira que seja compreensível, instantânea e já assim transportável dentro de um telemóvel. We are working on it. Ok? Estamos a trabalhar nisso, ok? Portanto, não vale a pena estarem a ler coisas, levantar de manhã, porque todos os dias publicam 7.000 artigos. Desde que estamos aqui já se publicaram mais 500. O meu problema é quando eu chegar a casa vou estar o quê? Estão a ver? Não tentem achar que vão estar informados, não vão. A gente tem que resolver este problema de outra maneira. E é esta integração que eu gostaria de estar aqui a falar. E bem entendido também, nas próprias categorias temos diversos tipos de características. Os sistemas de apoio à decisão e normas de ação clínica baseadas na evidência, previamente construídos como tal, eu vou falar nestes 4. Depois há um conjunto de outras fontes que são a evidência pré-avaliada, em que, cá está a Cochrane Library, em que o rigor da síntese é muitíssimo grande. Depois há a evidência pura e simplesmente não avaliada, que são as grandes bases de dados. E depois há motores de busca que já são, de resto, programáveis para as vossas perguntas diretas e que vão buscar tudo o que há debaixo do sol, enfim, dentro de umas certas limitações, dentro do sol, para a pergunta que querem responder. Portanto, hoje não nos faltam metodologias para ter informação de alta qualidade. Pelo que parece-me insuportável e inaceitável que ainda continuemos a ouvir as mesmas coisas em obstetrícia e ginecologia que andamos a ouvir há 30 anos. Qualquer coisa está a falhar quando, no fim desta informação toda, as pessoas continuam a dizer as mesmas coisas que diziam há 5, há 10, há 15 e há 20 anos. De resto, os critérios que devem ser seguidos para acederem às informações de alta qualidade que precisam para as vossas decisões têm a ver, em primeiro lugar, de ser baseado na melhor evidência científica disponível, e estas são algumas das questões que têm que responder antes de selecionar essa fonte de informação. Qual é a cobertura e a especificidade dessa mesma informação? Interessa-vos na pergunta específica que estão a fazer. E, finalmente, está disponível. Estas são as 3 características fundamentais. Okay? E sem isto, não é possível dizer que estamos a fazer uma prática baseada em evidência ou que estamos a obter a melhor evidência possível. Okay? É claro que há outros, mas estes são os grandes 4 sistemas que existem hoje em dia e que eu venho recomendar-vos enfim, não venho recomendar-vos que os subscrevam porque eu já tenho boas notícias para vos dar aqui um bocadinho, mas são os 4 que são evidence-based. São selecionados e sintetizados através de regras muito específicas e muito rigorosas do que é evidência de boa qualidade no diagnóstico, na terapêutica, nas técnicas, no seguimento dos doentes, nos estudos de causalidade, etc, etc, etc. Não precisamos de ir à M-Base nem à Medline, nunca. Temos tudo aqui, eles são complementares, são um pouco diferentes uns dos outros, e quando olhamos para a sua utilização na prática clínica, todos eles são excelentes, 2 dos quais são uma espécie de livros de cozinha em que a pessoa pode saber exatamente o que é que naquela situação a ciência recomenda. Depois fará ou não fará. Mas se a questão é saber onde é que está a ciência, então, vou-vos dar agora, para terminar, alguns exemplos. Para também compreenderem a complexidade que tudo isto tem e a dimensão contra o qual vão ter que se levantar se pretenderem montar um sistema de informação avançado, de qualidade e que possa responder aos vossos anseios. Isto é uma tarefa gigantesca que tem que ser feita por pessoas que sabem de ciência e sabem de metodologia e sabem de análise de inteligência artificial e sabem de data mining. Isto não é um assunto para, desculpem, amadores. Isto é um assunto para profissionais, ok? Eu tenho 32 pessoas a tratar, a fazer este género de coisas, a full time, ok? Isto não dá para depois do serviço de urgência ir para casa ler umas coisas. Não, isto é uma coisa a full time. E já vos vou explicar a complexidade que isto tem. Se olharem para o UpToDate, a parte Obstetric, Gynecology and Women's Health, o que vocês veem é um conjunto enorme de áreas que são as áreas incluídas lá dentro. Se eu depois a seguir, vou só dar um exemplo, selecionar, isto só para verem a complexidade disto tudo, se selecionar a parte que diz Labor and Delivery, o que eu tenho é tudo isto no Labor and Delivery. Cada um destes Labor and Delivery tem todo um outro conjunto de capítulos sobre a informação lá contida. Se eu carregar em Delivery, o que eu vou ter é
isto. Portanto, o delivery tem qualquer coisa como 25 subgrupos, 25 gavetas, cada uma delas tentando responder a uma pergunta clinicamente significativa. Ok? E se depois, finalmente, eu pegar no approach of episiotomy, que eu sei que é um assunto que vos interessa muito, o que eu tenho é um capítulo. Eu, nesse capítulo, tenho do lado esquerdo a estrutura do capítulo, que diz... Não sei se conseguem ler daí, mas eu vou ler, provavelmente aí não se consegue ler. Tem a introdução, a definição, a prevalência e os fatores de risco, as técnicas, os efeitos secundários, os critérios de seleção dos doentes para a episiotomia, etc, etc, etc. Ou seja, nós temos aqui qualquer coisa como talvez umas 20 páginas de informação da mais alta qualidade, aquela que pode ser garantida ser a mais evidence-based, que vos pode ajudar a decidir. Eu proporia que de conhecimento com isto, uma vez conhecendo isto e lendo isto e compreendendo, combinem isto com a vossa decisão individual. Okay? E o que acontece é que depois tem sempre um sumário no fim sobre a questão da episiotomia e tem também uma parte para os doentes. Isto está traduzido em português, eu não estou a ser português, mas isto está traduzido em português, vocês tiveram cuidado de traduzir isto em português, e, portanto, temos aqui um conjunto de informação sobre o que é episiotomia, numa plataforma de apoio à decisão de alta qualidade e que permite, provavelmente, uma vez ler isto, para as pessoas poderem decidir bem. Portanto, este é um dos primeiras plataformas, uma das melhores plataformas que nós temos para procurar informação. Baseado nisto, não vale a pena ir à internet procurar, enfim, informação patética, com muita excitação, muitos gritos e muitos... Isso é outra coisa. Vale a pena, pura e simplesmente, selecionarmos este tipo de informação. Okay? Esperem. O Dynamed é o segundo sistema. Aqui tem a medicina obstétrica, o Dynamed tem fertilidade, labor and delivery e pregnancy. Se carregarmos no routine labor and delivery, o que nós vemos é que temos este conjunto de outros capítulos, ok? Delivery, monitoring, pain management. E depois, se carregar no epidural analgesias during labor, que é também outra coisa que eu sei que vos interessa, o que vão obter é um capítulo cuja estrutura está ali, cujas informações e biografia final está ali, e em que por aqui abaixo vais mostrar estudo a estudo tudo aquilo que foi feito até hoje sobre o tema de analgesia da epidural durante a gravidez, durante o parto. É isto e só isto, não vale a pena sair daqui para procurar mais nada, porque estes estudos já foram selecionados pela sua qualidade intrínseca, já foram identificados onde é que eles estavam e já foram introduzidos aqui porque são excepcionalmente bons. Não vale a pena estar à procura de mais nada. Haverá outros estudos, sim, mas não são tão bons como estes, não vale a pena incluí-los. Ok? E também, como é óbvio, tem a partezinha para o Patient Information com uma série de cliques e PDFs para obter a informação que precisarem. Finalmente, a Cochrane Library, que é uma organização muito singular, porque o que nós fazemos é basicamente revisões sistemáticas de literatura, ou seja, nós pegamos em todos os estudos que procuram responder à mesma questão clínica e combinamos-nos todos tentando perceber qual é o sentido da resposta às nossas questões. Por exemplo, se eu tiver, isto é importante porquê? Porque se eu tiver numa intervenção qualquer, medicamentosa ou cirúrgica, 10 ensaios clínicos em que todos me dizem que aquela intervenção é positiva, isto é, tem um balanço benefício-risco positivo, isto é, faz mais bem que mal, eu piso terrenos muito mais seguros quando vou intervir baseado nessa informação, do que se tiver 10 ensaios clínicos em que 5 me dizem isso, 3 me dizem o contrário, que não, que aquilo faz mais mal que bem, e há 2 que me dizem nem que sim, nem que não. E é esta captação desta globalidade da informação e da ciência que me permite depois ter uma ideia relativamente clara com o que é que cada coisa vale. No diagnóstico, o que é que cada diagnóstico é que vale? Na terapêutica, ok? E, portanto, o que nós fazemos é basicamente as chamadas Systematic Reviews e meta-análises, que são... E aqui tem um exemplo, por exemplo, da mais recente que foi publicada, que tem a ver com a hemorragia pós-parto, ok? Eu vou-vos dar aqui rapidamente, só para terminar, muito rapidamente, o que é uma estrutura de uma coisa destas. Este é o background, ou seja, aqui diz que equaciona o problema, o que é a hemorragia pós-parto, quais são os seus problemas e o que é que existe em termos de drogas. Depois, o objetivo foi identificar as melhores drogas para a prevenção da hemorragia,
ok? E gerar um ranking em termos da sua efetividade e efeitos secundários, ou seja, numa perspectiva de utilização prática, o que é que nós devemos utilizar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Depois foi procuradas as bases de dados mais importantes sobre esta metodologia, onde é que estão os ensaios clínicos sobre a hemorragia pós-parto, e foram selecionados os ensaios clínicos, como são estudos experimentais, são os mais válidos, que comparavam a efetividade e a taxa de efeitos secundários das diversas drogas que servem para prevenir a hemorragia pós-parto, ok? Também entenderam que outro tipo de estudos não eram incluídos. E o que nós temos aqui, e nós vamos voltar a ler isto, é um conjunto de considerações sobre as diversas drogas que existem para tratar este problema clínico, explicando tintim por tintim onde é que elas devem ser utilizadas, em que contexto devem ser utilizadas, com que doses devem ser utilizadas em relação à hemorragia, etc, etc, etc. E aqui têm o Plain Language Summary, que está traduzido em português, com toda esta informação, para quem não queira ir ao artigo original. Para quem não quer ir ao artigo original, ele está aqui cuidadosamente, digamos, resumido, de maneira que o consumidor, neste caso a consumidora, possa ler isto e compreender tudo o que aquele estudo fez, como é que fez, para que é que fez e quais foram as conclusões que tirou. Ok? Pronto, queria terminar dando os contactos, que me têm contactado, tenho muito gosto. Procurei dar-vos uma ideia de que o tipo de informação que precisam tem que ser estritamente baseado na melhor evidência científica. Quando não há evidência científica, ou a evidência científica é fraca, então aí sim nós temos provavelmente de lançar a mão de outros tipos de fontes. Mas quando temos evidência de boa qualidade, por que é que não a utilizamos? Nós estamos convencidos que a linguagem científica é aquela que melhor analisa os fenómenos biológicos da doença e da saúde, e, portanto, pomos essa em primeiro lugar para ajudar a decisão no mundo da obstetrícia, como pomos no mundo da cardiologia, como pomos no mundo da oncologia, onde quer que seja. E portanto, a minha ideia foi dar-vos exatamente 4 grandes fontes, e terminaria dizendo o seguinte: a Ordem dos Médicos está em negociações com o Ministério da Saúde para subscrever para todos os portugueses estas 4 plataformas. Ou seja, se tudo correr bem, nos próximos irão ouvir isso, se tudo correr bem, irão ouvir isso, nós vamos fazer uma parceria com o Ministério da Saúde e eles vão pagar estas 4. Abertura para toda a gente. Para os 10 milhões de portugueses. Não. Muito obrigado. Não, ainda não. Depois, quando eu cá vier com aquilo aberto, a gente aplaude. Não, é isso que estamos a tratar. O modelo é o seguinte. É uma experiência de 3 anos. O Ministério da Saúde entende que isto deve ser dinheiros públicos. Se há uma coisa que eu acho que deve ser dinheiros públicos, é isto. E, portanto, o Ministério vai se comprometer a pagar 3 anos de subscrição destes programas. Toda a gente vai poder aceder, independentemente, sem username nem password. É aceder através da IP de Portugal. Quem estiver dentro de Portugal acede livremente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é apenas para os profissionais de saúde, é para os familiares dos doentes, para os jornalistas, para os condutores da Carris, para os engenheiros civis, para os advogados, para toda a gente. 24 horas. Nunca mais, a partir de agora, quando isto for para a frente, podem dizer que não sabem, porque não têm acesso à informação. Essa posição acabou. Porque isto é aquilo que nunca mais na vida vai ser dado desta maneira. Isto é a nata da informação. Podem não querer ler. O que não podem é dizer que não têm uma fonte de informação para ir lá buscar. Esperamos com isto melhorar os cuidados. Esperamos com isto contribuir para que a qualidade média do ato médico em Portugal suba, integrando também os vossos desejos e a maneira como vocês querem fazer as coisas, mas, acima de tudo, dando-nos uma informação sólida do que é que a ciência nos pode mostrar para cada uma dos contextos em que temos que interacionar uns com os outros. Se isso for assim, já teremos feito, penso, um trabalho grande, e gostaríamos muito de os convidar para trabalharem connosco no sentido de divulgar ao máximo isto, porque nós vamos ter que depois fazer uma série de estudos de impacto disto, perceber se isto teve um impacto ou não, não vão ser estudos complexos, para tentar justificar uma segunda ou permanente subscrição destes softwares ou não, é? Só se eles funcionarem. Portanto, eu espero vir um dia deste aqui dizer que está tudo aberto, destes softwares estão abertos. Quando assim for, aquilo que nós teríamos era que depois nos dessem feedback para a Ordem para saber se acham que isto foi útil ou não. Muito obrigado pela vossa atenção. Ainda temos um quarto de hora para perguntas, imaginem. Sim, se calhar não vamos, como estamos um bocadinho atrás do tempo, não vamos conseguir que sejam 15 minutos, mas temos tempo para fazer questões, portanto convido quem queira agora a colocar as suas questões.
como anteriormente disse, façam as questões de forma centrada, concisa, mas falem lentamente para que os tradutores possam ajudar. Não há perguntas? Eu pensava que trazia aqui umas coisas tão engraçadas. Well? Bom dia. Antes de mais, queria agradecer a sua presença aqui e o contributo tão interessante que trouxe para estas temáticas. Certo. A certa altura da sua intervenção, mencionou que algo está a falhar para que se continue a dizer as mesmas coisas em obstetrícia que se dizem há 5, há 10, há 15 anos atrás. Com esta panóplia de informação que temos à nossa disposição e brevemente com essa perspectiva fantástica de termos essas plataformas já à disposição dos 10 milhões de portugueses. O que é que, na sua opinião, acha que está a falhar então? Bom, a informação importante é muito grande, é muito vasta e é muito complexa. Difícil seria que nós conseguíssemos introduzir tudo isto assim. Não, isto é uma coisa que tem que ser um sistema destes, construído de propósito para dar essa informação aos cidadãos. Ele tem que ser construído de propósito para que o fluxo de informação não fique lá dentro, mas apareça onde vocês estão. Nos vossos telemóveis, nas salas de espera do... Quando eu dirigi o programa da Harvard Medical School Portugal, lembra-se há uns 4 ou 5 anos atrás, era um programa de informação para os doentes. O que nós temos, nem sequer tínhamos um website. Nós colocámos a informação onde as pessoas estavam. Nas salas de espera, nos supermercados, nos telemóveis. Portanto, isto é difícil. A rapidez do desenvolvimento científico em medicina é de tal ordem que isto é difícil. E temos que reconhecer que é difícil. Estas são as metodologias que nós temos para fazer qualquer coisa nesse sentido. Não estou a identificar e isolar a obstetrícia neste problema. A cardiologia é a mesma coisa, a pediatria é a mesma coisa, a psiquiatria é a mesma coisa. Para nós que funcionamos num mundo de conhecimento permanente 24 horas por dia, ficamos sempre intrigados porque coisas óbvias não passam rapidamente para a população, para que as pessoas compreendam aquilo. O segundo aspecto que há, que é um aspecto importante, é que atravessamos hoje em dia, já disse isto, atravessamos hoje em dia uma fase de anticientífica. Ela é deliberadamente posta em causa, os métodos científicos, deliberadamente posta em causa, e o que se passa é uma situação muito interessante e que nunca aconteceu até agora, que é as pessoas entenderem que a ciência vale tanto como as suas próprias convicções. O caso típico é o Presidente dos Estados Unidos, que diz, eu não acredito nas alterações climáticas. E vem um cientista e diz assim, mas olha que eu tenho aqui estas provas todas, desde fluxos de água até fotografias da calote da Antártida, e ele diz, não quer saber. A minha opinião é tão válida como isso. Ele não diz que a ciência que não é válida. Ele diz é que a opinião dele, em termos de política, é tão válida como a ciência. E aí nós temos um problema. Temos um problema nas alterações climáticas, mas temos um problema em medicina. Porque aqui em saúde isto tem consequências muito mais graves. Muito mais graves. E nesse sentido, embora nós compreendamos muito bem as razões porque há problemas entre médicos e doentes, há problemas entre parturientes e obstetras, e eu compreendo isso muito bem. Não deixamos, no entanto, de defender que o segredo para melhores cuidados é uma informação de alta qualidade. É só isso. Não é possível proibir nada. Eu, quando há bocado ataquei o Governo por ter aprovado a licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa, eu reconheço que numa sociedade moderna não é possível proibir. Nem eu defendo que se proíba. Eu defendo é que se informe. Porque uma técnica que utiliza como a Medicina Tradicional Chinesa 4 meridianos, 3 aquecedores e 2 yangs e yings, parece-me injusto e moralmente corrupto não testar isto da mesma maneira que o teste dos medicamentos da indústria farmacêutica lhes faça a vida negra até eles conseguirem meter um medicamento no mercado, demora 15 anos e custa 800 milhões de euros. Como é que eu tenho um lado tão rigoroso de avaliação de tecnologias e no outro não quer saber? Expressa tudo um bocadinho, não acham? Estamos todos um bocadinho esquizofrénicos, não é? De repente achamos que isto é tudo igual. Num lado, obrigamos estes sistemas altamente sofisticados a produzir evidência mais alta qualidade. No outro, não vale a pena, não há coisa nenhuma. Para essa confusão conceptual em que tudo é igual, porque não é, e não é nas consequências da utilização dessa informação, e eu posso citar dezenas de estudos que assim é, que nós achamos que a saída aqui é a informação. É informar. Uma, duas. Bom dia. Eu tenho uma questão simples e acho que é rápida até. Quando disse que quer que estes sistemas
passem a estar disponíveis ao público em geral. Quer dizer que atualmente eles são, a Cochrane fornece informação aos profissionais de saúde. A minha questão é, também disse que entre os investigadores e os médicos existe um gap de 17 anos, pretende-se que seja reduzido. Quer dizer, a Cochrane, ao disponibilizar esta informação, pretende exatamente reduzir esse gap. E a minha questão é, a Cochrane é uma empresa internacional? Não, a Cochrane não é uma empresa, a Cochrane é uma rede de centros académicos a nível mundial. Ok, e é mundial, ok. Tem a sede em Londres, mas é uma coisa mundial. Ok, ok. E em Somos Portugal? 250 grupos em 180 países, mais ou menos. Ok. Somos 28 mil pessoas, basicamente. Pronto, isso era uma das questões que eu tinha. E em Portugal, isto é esse acordo que se vai fazer com o Governo é uma coisa inédita ou é uma coisa que já é feita lá fora? Se nós conseguirmos fazê-lo, é uma coisa inédita a nível mundial. O que significa que não há nenhum país do mundo que disponha 4 plataformas desta qualidade, livres 24 horas por dia, 7 dias por semana, para toda a gente poder aceder. Por isso temos a intenção de ter um projeto científico de análise do impacto disto, perceber em que é que isto melhorou os cuidados ou não, perceber em que é que isto melhorou a literacia dos doentes ou não, perceber se houve alterações positivas ou menos positivas quando utilizamos esta informação e perceber se as pessoas à volta do mundo da saúde ficaram satisfeitas ou não com esta abordagem. Isto é uma coisa que tem de ser muito bem feita, porque senão eu não consigo justificar uma segunda subscrição. Eu tenho que provar que isto funcionou antes de voltar para o Governo e dizer, olha, ao fim de 3 anos, olha, isto funcionou, está aqui a prova. Não posso chegar lá e dizer só, eu não faria isso. Tenho que ter provas de que aquilo funcionou. A ser verdade isto, se nós temos capazes, vamos ser o país do mundo único a ter isto. Portanto, nós estamos a fazer um estudo para publicar algumas das melhores revistas mundiais, para dizer o que é que isto trouxe de novo e de transformativo num país pequeno como Portugal. Que é, de resto, o contexto ideal para fazermos isto. Isto não se pode fazer em Inglaterra, que tem 80 milhões, ou na Alemanha, que tem 65 milhões. Não, é um país pequeno que pode fazer isto, como o nosso. E porque nós podemos depois analisar com cuidado os impactos na prática do que é que esta informação traz. Portanto, isto é uma coisa complexa, profissional, em que nós temos muito interesse em que isto corra bem, como é óbvio, não é? Vai depender de vós, de utilizar isto. Desculpem lá. Se eu abro uma coisa destas e vossas excelências estão a ir à internet buscar as coisas, eu suicido-me, quer dizer, tenham paciência. Tenho que começar por aqui, quer dizer. Espero ter respondido à sua pergunta. Bom dia, muito obrigada, Dr. António. Eu sou Noemi Aloio, médica interna no Centro Hospitalar do Porto. Foi um prazer ouvi-lo. Eu tenho algumas questões. A medicina também é um sistema androcêntrico, no fundo, basado em todo o tema patriarcal na sociedade. Eu gostaria de perceber se, através destas plataformas, nós realmente podemos confiar que está livre de conflitos de interesse. E depois dizer que durante a minha formação médica, infelizmente, e não sou assim, não tenho curso assim há tantos anos, eu não tive nenhuma base ou nenhuma informação relativamente ao tema que se calhar hoje nos concerne aqui, que é realmente a violência obstétrica. De facto, inclusivamente a própria violência obstétrica tem sido um dos temas recuperados pelo feminismo e estamos neste momento a tentar trabalhar neste sentido. A questão é, poderão estas plataformas também vir ajudar na sensibilização de profissionais de saúde, tanto já seja especialistas como também profissionais, portanto, estudantes e afins, para que possamos sensibilizar não só profissionais de saúde, senão também toda a sociedade. Sim. E poder fazer disto uma realidade um pouco mais digna e... Senhora doutora, isto é ciência. E a ciência é isto. A utilização dela é diferente. Cada um utilizará isto como entender. Este tipo de dados não se destinam a suportar agendas políticas, a suportar agendas sociais, culturais. Isto é o que a ciência mostra. Se as pessoas entenderem que a ciência e os seus dados de boa qualidade, porque isto é garantido que é de boa qualidade, porque o processo de seleção, da localização da evidência, da seleção, da sua avaliação crítica em termos metodológicos da sua qualidade e a síntese é feita através de processos transparentes muito rigorosos. Pelo que nós podemos garantir aqui é tudo aquilo que ali está, é a nata da nata, é o que há de melhor. A sua utilização é uma outra questão. O que nós estamos a mostrar é que aquilo e garantimos que aquilo que ali está é bom. A utilização vai depender do próprio utilizador. Cada um utilizará isto como entende. Mas não é possível utilizar isto em diversos contextos para pôr isto em causa. Se quiserem pôr isto em causa, terá que ser uma base epistemológica de contestar a qualidade da ciência. A utilização disto é feita por cada um fará como entender. Seguramente que sim, para
Vamos supor que um problema de episiotomia se estão a fazer episiotomias a mais. Porquê? Porque há 3 ensaios clínicos que demonstram que episiotomias não pedidas ou sem indicação médica dão mais complicações às grávidas do que aquelas que têm uma indicação médica. Isto é uma informação poderosa para alterar a prática dos obstetras. Todos os obstetras vão fazer isso? Provavelmente não. Haverá alguns que têm uma experiência que até acham que aquilo funciona bem, mas isto é um dado importante que nos ajuda a decidir. É só isso. Vamos supor que não há nenhum estudo sobre episiotomia. Não há nenhum estudo sobre episiotomia. Nessa altura, cada um fará o que entender. A ciência não decide. Quem decide são os médicos e os doentes, está bem? A ciência não decide. A ciência está aqui para suportar a decisão, mais nada. Cada um decide como entender. Para a primeira parte da pergunta, nós, os nossos alunos na Faculdade de Medicina de Lisboa, já hoje ensinamos tudo isto, como é que se fazem as pesquisas, como é que se sintetizam tudo, como é que se faz a avaliação crítica dos estudos, e hoje eles saem com uma capacidade extraordinária, saem sozinhos, para lá do sol posto, na extensão de não sei o que de Bragança, e se tiverem acesso à internet, têm a mesma informação que eu tenho aqui no Hospital Santa Maria, na Faculdade de Medicina de Lisboa. E mais, sabem procurá-la, sintetizá-la e utilizá-la. E esse é que é o desafio aqui. É que depois a seguir, o dono do café do sítio onde está este médico, sabe também, quando tiver uma dúvida, ir à internet e procurar a resposta. É essa a ideia. Não se destina a pôr em causa os médicos. Eu sou médico. Não é essa a ideia. Não. Eu reconheço as minhas insuficiências de cultura. Eu não posso saber tudo sobre as doenças. É impossível. Mas tenho hoje em dia métodos que me dão a informação, aquela que eu preciso, concentrada para aquela questão, naquele momento, para aquele doente. Eu há 20 anos não podia fazer esta conferência. Hoje posso. E daqui a 10 anos vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu vou trazer softwares integrados no sistema clínico eletrónico, no processo clínico eletrónico, em que já nem sequer aparecem estes nomes. Quando nos chamamos a ficha da parturiente, ela tem um conjunto de informações e tem identificado um conjunto de problemas clínicos prévios que me dá automaticamente uma via que me recomenda, vá por aqui, por ali, porque as potencialidades de complicações podem ser estas, estas e estas, e o parto deverá ter que ser assim, 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 utilizando as seguintes medicações A, B, C, D. Deem mais 5 anos. Deem mais 5 anos, e isto é o que a gente quer. Quando a gente depois vai esgravatar porque é que estas documentações são dadas, lá está, tem estudos todos atrás. Não é opiniões de experts que vão dizer. Portanto, isto ajuda tudo a decidir melhor. E ajuda-vos a decidir melhor também. Tínhamos ali... Pode falar algo, porque não tem... Tem uma primeira? Pronto. Tem aqui uma, se faz favor. Em primeiro lugar, eu já uso a Cochrane há alguns anos. Sou enfermeira, sou parteira. Desde o nosso primeiro ano, se não me engano, que fomos sempre incentivados a utilizar uma prática baseada na evidência. Faz parte do curso sairmos lá a saber procurar informação. Nem sempre é fácil, principalmente nesta área. Há muitas variáveis e acho que o que nos falta para dar aquele passo, se calhar, é termos mais estudos. Porque realmente nós vemos coisas tão bonitas a acontecer, conseguimos ver tanto mais a fazer, mas quando se trata de provar, de apresentar argumentos, nós vamos tendo estudos, mas ainda são poucos comparativamente, se calhar, àqueles que há sobre outras temáticas. Portanto, se calhar, respondendo um bocadinho ao que estávamos a falar há pouco, se calhar o que nos está a fazer falta é mesmo mais estudos para conseguir mudar algumas práticas. Tem financiamento para esses estudos? Não temos nem financiamento nem horário. Há aqui um problema de financiamento. Nem só nós, mas também, quando falo de nós, falo de todos os profissionais envolvidos nesta área. Muito desse trabalho é feito em privado, a despender de tempo pessoal, familiar, de trabalho, se tivermos a oportunidade de conseguir conciliar algumas coisas, não se torna fácil. Eu não tinha noção, e confesso, que só agora é que os hospitais vão ter acesso a esta rede de forma tão abrangente. Alguns hospitais já têm. Não, já muito disto já se assina, mas estão fechados em hospitais. O modelo que eu propus à Ordem e com o qual veio ao Ministério é não só fechar em hospitais, está no país inteiro. Não é nos hospitais. Já existem muitos hospitais, é verdade. Existem uns 50 hospitais, mais ou menos. Temos muito mais do que isso, não é? Portanto, a ideia é generalizar o acesso a isto, não é? E, para terminar, relativamente ao tema desta mesa, aquilo que se calhar eu acho mais difícil é, mais do que às vezes nós procurarmos informação, porque até temos, é saber passá-la. Porque acho que às vezes o que acontece, e isto se calhar penso também um bocadinho com a primeira mesa do que estávamos a falar, é que ao darmos a informação e as próprias grávidas ao encontrarem a informação, muitas vezes não conseguem processá-la. E discordando daquilo que estava a dizer do algoritmo para chegar a uma conclusão, acho que a obstetrícia deve ser das áreas, se calhar para conhecer melhor, em que há mais variáveis que às vezes põem em questão tudo aquilo que nós estávamos a planear. E as nossas grávidas, as nossas parturientes, as nossas puérperas têm que ter noção de que se as coisas não correrem de acordo com aquilo que estava estipulado, que se calhar não foi falha delas, de certeza que não foi falha nossa, foi simplesmente porque também há ali outras vontades que estão no meio. E se calhar temos que tentar passar mais isso às pessoas, para elas também às vezes não terem um desfecho que não era aquilo que queriam e serem de lá insatisfeitas com uma coisa que
que se virmos bem na essência, até foi feliz. Obrigada. Estou inteiramente de acordo. A ciência neste contexto, eu felicito-a por a maneira como faz a sua prática, já percebi como felicito-a, implica duas coisas. Em primeiro lugar, implica reconhecer que a ciência é apenas um tijolo numa parede de informação, é apenas o tijolo. Eu posso ter uma intervenção fantástica no meu parturiente e haver uma contraindicação nessa mulher que eu não posso fazê-la. Repito, a evidência não decide, quem decide são os clínicos e os doentes. E, em segundo lugar, informar as pessoas da incerteza dos fenómenos biológicos. Que mesmo quando fazemos tudo direitinho, by the book, as coisas correm mal. E às vezes fazemos as coisas muito mal, corre tudo muito mal e os resultados são fantásticos. Se eu tiver uma linha de montagem de um Toyota, eu mudo um parafuso e todos os Toyotas a seguir se comportam de maneira diferente. Em medicina não há parafusos para mudar, ou melhor, há parafusos para mudar, só que nada me garante que os doentes a seguir vão responder da mesma maneira que eles responderam os anteriores. Pelo que, ao contrário que as pessoas pensam, nós estamos a entrar numa fase cada vez mais de incerteza dos resultados. Será que esta ecografia detectou corretamente o problema? Como sabem, há estudos da Cochrane que dizem que provavelmente não se justifica nenhuma ecografia numa gravidez normal. Zero. Porquê? Porque há estudos que comparam as hemografias, normalmente morfológicas, com nenhuma ecografia, e as complicações obstétricas e materno-fetais são as mesmas. Pronto, não vou dizer mais nada sobre isso, porque se quiserem, da próxima vez trago uns dados a qualquer para discutirmos isso. Agora, mas é só para dar a ideia de que isto é uma informação de alta qualidade que levanta problemas. Intuitivamente, isto não, é muito estranho. Que mal é que faz eu fazer uma ecografia? Claro que faz mal quando as ecografias dão falsos positivos. Ou, se quiserem, falsos negativos. Eu detecto qualquer coisa que não está lá. Tem uma prega nucal que se calhar é uma trisomia. Ups! Eu viro para a mãe e digo, tem que ser uma amniocentese, com os problemas da amniocentese a seguir. Se eu tiver a certeza, tanto quanto é possível ter a certeza, eu piso um caminho. Se eu tiver uma certa incerteza, eu piso outro. Porque não é apenas o problema de eu fazer um mau diagnóstico porque não tentei o problema da ecografia, que depende do técnico. A ecografia não é uma taca que corta os dentes às fatias. Não, a ecografia é uma coisa que depende do técnico. Portanto, há uma variabilidade da expertise do técnico que me diz que não está tudo bem e depois aparece uma malformação qualquer. Isso é um problema grave que nós temos sensibilidade. É igualmente grave quando eu digo a uma mãe temos um problema sério e depois não acontece nada. O bebê é inteiramente normal. Isto é para reconhecermos que pisamos terrenos incertos. E, curiosamente, com todas as avaliações e os desenvolvimentos tecnológicos, estamos cada vez com mais incerteza. As técnicas de imagem hoje em dia são de tal maneira boas que nos detectam coisas que nós não fazemos a mais pequena ideia que tipo de significado clínico têm. Detectam-nos os nódulos no pulmão, que nós não sabemos o que é. Detectam-nos espessuras da aorta, que nós não sabemos o que é. Detectam-nos vasos extracerebrais, que nós não fazemos mais pequena ideia o que é. E ao fazê-lo, e ao intervir sobre estas imagens, estamos a fazer mais mal que bem na maior parte dos casos. E eu não quero simplificar as coisas, eu não quero estar aqui a dizer isto é muito complicado, não. Eu estou a tentar sensibilizá-los para o fenómeno de que a gestão desta informação toda é uma coisa complexa, que é fazível e está bem estruturada, mas não é para se dizer, eu já sei tudo, vou avançar. É preciso ter muito senso comum, é preciso, enfim, conhecer bem a evidência científica e ter senso comum para fazer isto. Repito, eu não quero complicar a ad nauseam, mas isto é uma realidade. Yes. Que é para irmos embora. Ok. Bom dia e obrigado pelo trabalho que estão a desenvolver. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas é uma intervenção. Leva-me a pensar um pouco no movimento anticientífico. Eu sinto que as pessoas têm esse movimento, ou criaram esse movimento, um bocado também pela distância que a ciência tem em relação às pessoas, não é? E então as pessoas veem isto como algo que é um tijolo, mas que não faz parte quase da construção do seu dia-a-dia, na sua realidade. E só por isso eu penso na questão da acessibilidade, porque estando alguma coisa feita não a torna acessível. E se calhar é apenas uma ressalva que não basta fazer só este trabalho, não estou a chamar a atenção que a ciência é que tem que fazer este trabalho também, de tornar as coisas acessíveis, de certa forma, porque há uma base, sim, mas como é que eu
aceder à base passa a ser mais fácil por estar no meu telemóvel, mas o tempo que eu tenho para dispor para essa procura, e as definições também que eu vou encontrar, isso são muitos entraves e se calhar é isso mesmo, está disponível, mas se calhar eu sou uma pessoa que não gosta tanto de ler, ou que chega a um parágrafo, se aquilo não me interessar mais ou não cativar, de certa maneira também se perde, porque é conhecimento científico, e conhecimento científico não é para toda a gente, por isso é que são os cientistas que lidam mais com isso. É o que eu penso e que eu sinto, e que... E tem muita razão. Sim. Hoje, os profissionais de saúde que estejam aqui dentro, gostaria de lhes propor que há uma obrigação ética da nossa parte de vir falar. Nós hoje em dia, com a situação que está criada, não nos podemos guardar em casa sem nunca abrir o bico e pretender que vamos passar debaixo dos pingos da chuva. Hoje há uma obrigação ética das pessoas, que pelo menos como eu, tem importância em termos da sua vida académica. Eu detesto dar a minha opinião em público, não quero que ninguém saiba o que é que eu penso sobre coisa nenhuma, sou antítese da figura pública, e, no entanto, estou constantemente a falar, comunicando o que a ciência mostra, não é a minha opinião. É o que a ciência mostra, explicando a metodologia científica. Eu acho que isso é um dever ético que todos nós devemos ter. Porque estamos numa fase especial em que se confrontam diversos tipos de informação, a maior parte delas corruptas, mentirosas, não credíveis e que são tidas como boas. E isso em saúde tem consequências graves. E é por isso que é importante nós virmos para a praça pública dizer que a medicina tradicional chinesa não é possível que abrir consultórios e lutar a sério. Eu já propus ao Ministério, sim, senhor, consultórios. E propus, então, vamos fazer uma placa em cada um destes consultórios, dizendo assim, todas as técnicas aqui apresentadas não têm prova científica de curarem doenças. E sim, está bem, pronto. O doente está... Oh, Sra. Mariquinhas, está informado? Estou, sei que isto não cura nada. Quer ir? Pronto, faz favor. As pessoas têm que estar informadas. E, portanto, sim, os cientistas, os investigadores, os médicos, os enfermeiros, os parturientas, os fisioterapeutas, toda a gente deve ir para a praça pública tentar defender uma metodologia que dê informação de alta qualidade que nos permita decidir melhor. É só. Mas é muito. É só, mas é muito. Concordo consigo, é muito. Sim, sim, claro. Não, sim, claro. Certo. Não, a divulgação destas coisas tem que ser a nível nacional. Nós temos alguma divulgação, mas não temos até agora recursos para fazer a nível nacional. Estas plataformas vão ser feitas a nível nacional. A ideia que se tem é que por exemplo, vou tentar comprar 2 minutos de televisão no horário nobre, às 8 da noite, para dizer boa tarde, boa noite, é que fala o Dr. Silveira de Dons Mestres. Olha, já sabem que têm acesso a estas plataformas fantásticas, que têm informação científica de alta qualidade. Tem que ser assim. Porque se eu vou abrir aquilo e não digo nada a ninguém, que ele morre passar 6 meses. Não, tem que ser assim. Tem que ser a mesma coisa que fazemos às 8 da noite, quando aparece o anúncio de Puralina, não é? Quando aparece o anúncio de Puralina, com aquela coisa, com uma seta através dos pudins flãs, lembra-se? Para perder peso. O que é que eu propus? À ordem. Vamos pôr um médico lá a dizer assim. Logo a seguir àquilo, o médico a dizer assim. O que acabaram de ouvir é mentira. Não há nenhum estudo que demonstre que esta coisa funciona. Antes, pelo contrário, o Infarmed regularmente tem reportes de efeitos adversos deste medicamento que as pessoas não sabem. Pelo que aconselhamos a não tomar isto. Resposta do diretor da cadeia. Está a brincar comigo? Não, pessoas, Carneiro. Eu estou a brincar consigo, estou a falar perfeitamente a sério. O senhor tem dinheiro para pagar isto? Não sei quanto é que custa. Temos que fazer umas contas, mas previno que a estação vive deste género de anúncios. Então, a resposta não é proibir o anúncio. A resposta é dar a seguir ao anúncio informação de alta qualidade. É ir à Júlia à tarde. É ir à Júlia à tarde, explicar o que é um medicamento, explicar como é que se desenvolve um medicamento, explicar porque é que os medicamentos são importantes. É ir à Júlia, não sei o quê, ao Goxa, explicar porque é que as vacinas não fazem mal. Não, tem que haver um esforço, não pode ser em casa nós achar, está a ver? Isto dá trabalho, não estou a dizer que é fácil. Muito obrigado. Vamos ter de ficar por aqui, infelizmente. Isso. Peço desculpa a todas as pessoas a quem eu tive de cortar a palavra, não temos mesmo tempo para mais questões, mas podemos agora no intervalo falar uns com os outros, pelo menos.